conversou conosco, está aqui já no palco do nosso Atualidades, a professora Clarice Gurgel, professora de Ciência Política da Unirio, e hoje veio escoltada, né? Ela hoje veio com a turma super bacana de alunos. Olha só, e para você ouvinte que quer participar do 1176822, só pena que a gente não tem aqui imagem ainda no rádio, não chegamos a essa alta tecnologia que algumas emissoras já têm. Enfim, a gente está aqui com a Clarice Gurgel, que parou uma parte da sua aula e trouxe uma parte dos alunos aqui para o Atualidade da Rádio MEC. A gente só pode ficar feliz com uma atitude dessa. Clarice, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Cadu, bom dia aos ouvintes da Rádio MEC, da EBC, agradeço mais uma vez o convite. Sem dúvida nenhuma, meus alunos também agradecem, né, meninos? Vamos lá, tudo bem, galera? Tem uma galera aqui ouvindo hoje ao vivo, vendo e ouvindo ao vivo aqui o Atualidade. Mas daqui a pouco eu apresento todo mundo, eu vou tentar botar cada um pouquinho para sentar aqui do nosso lado para falar no microfone da Rádio MEC. Mas, Clarice, eu queria aproveitar, como eu comecei a conversa com o doutor Damasceno enquanto você se deslocava da faculdade para cá, para fazer um balanço dessa última semana, né? Nós tentamos trazê-la aqui na última quinta-feira, quinta ou sexta-feira, a coisa está passando tão rápido que a gente já se perde. E você não conseguiu chegar, né? Mas vamos lá, Clarice, tenta fazer um balanço de tudo isso que a gente já vivenciou, vem vivenciando ao longo dessa última semana, pelo menos, que acho que quando o marco foi mais consolidado, né? O marco das ruas foi mais consolidado. Cadu, é um esforço enorme, né? Tentar recuperar a história, porque são muitos aspectos que têm que ser levados em conta aí, mas sem dúvida nenhuma o que a gente observa é um processo de uma mudança aí na forma de fazer política, que inclui um instrumento novo, que é a própria internet, as redes sociais, e o que é preciso avaliar, acima de tudo, o desdobramento da entrada desse instrumento novo para a própria política, né? O que a gente assistiu nos últimos dias foram várias passeatas dentro de uma passeata só, né? Era curioso isso, porque os atos eram muitos atos, eram atos de diferentes pessoas e o que se observa, acima de tudo, é que havia setores que lutam diariamente, cotidianamente, há anos, né, desde a história da redemocratização do Brasil e até anteriormente à redemocratização do Brasil. A gente vê instrumentos clássicos como partidos e sindicatos atuando na direção de lutar por direitos e atuando na direção de conquistar esses direitos relativos à saúde, educação e coisas do gênero, mas se soma a essas ferramentas clássicas que desde a redemocratização e anteriormente a ela atuavam como partidos e sindicatos, se somam pessoas que já rejeitavam essas ferramentas, mas que vão às ruas porque de fato já não aceitava mais uma realidade que era de extremos recursos, profundos recursos para as grandes festas e ausência de recursos para a saúde, educação e serviços básicos para a classe trabalhadora, né? Então, nesse cenário, as pessoas vão à rua, mesmo rejeitando instrumentos clássicos de organização como partidos e sindicatos que estão na luta desde a redemocratização e anteriormente a ela. Isso acaba gerando contradições no interior do próprio ato, Cadu. A gente observou que uma das palavras mais ditas era sem partido, isso ganhando contornos até de extrema direita, de setores mais conservadores, neonazistas, skinheads, inclusive se criou uma verdadeira faixa de Gaza no ato entre os partidos e esses skinheads, esses neonazistas. Eu estava na faixa de Gaza, apanhei na faixa de Gaza e um dos motivos pelos quais eu não vim era esse, porque eu estava realmente muito assustada com o que tinha acontecido no ato, mas aquilo ali expressou de fato o lugar das redes sociais na organização social, na organização da sociedade, que parece ser um lugar limitado, Cadu. As redes sociais parecem sinalizar para nós agora que não organizam propriamente a sociedade do ponto de vista político, ideológico, mas apenas comunicam, massificam. As redes sociais massificaram, de fato, mas as pessoas estavam indo lá sem bandeiras comuns, sem reivindicações comuns,
e ao ponto de as redes sociais tomarem conta dos espaços da vida real que organizavam o ato, né? Espaços da vida real que eu digo, plenárias, fóruns, né? As redes sociais, elas tomaram conta desses espaços reais de organização e acabaram dando contornos distintos ao ato, contornos esses que eu avaliaria, Cadu, como fruto de uma crítica conservadora às instituições democrático-liberais, né? É uma crítica de rejeição a essas instituições, como partido e sindicato, mas uma crítica conservadora. Por quê? Porque é uma crítica que, ao invés de pensar na perspectiva dessas ferramentas organizarem a sociedade para um mundo melhor, uma sociedade melhor, é pensar essas ferramentas única e exclusivamente pautada pelo mercado político. E essas ferramentas, partido e sindicato, elas estão para além do mercado político. Muitas vezes a gente se organiza nelas até para combater o mercado político. Então, acho que essa crítica, portanto, ela precisa ser mais aprofundada. Nosso papel agora é justamente contribuir para que essa crítica às instituições democráticas, elas caminhem na direção da raiz e não alienem mais as pessoas, não dispersem mais a sociedade, não desarticulem mais a sociedade, como que se avizinhou aí nesses atos de rua. Em síntese, para que os meus estudantes falem, meus alunos falem, nós assistimos aí um ato que era um ato de uma reunião de pessoas, desde oposição à esquerda ao governo Dilma, a oposição à direita ao governo Dilma, e setores que são espécies de satélites do PT, né, que ainda tem uma interlocução com o PT, que são progressistas, portanto, mas que eram um pouco leais ao PT pela própria crise de legitimidade do Partido dos Trabalhadores. Então, era isso que a gente via nas ruas. Então, ainda há muito que se trabalhar nas ruas, no sentido de fazer com que essas pessoas que estão insatisfeitas, mas insatisfeitas do ponto de vista, inclusive até da crise de legitimidade do Partido dos Trabalhadores, caminhem na direção de se organizarem para recuperar o próprio programa dos Partidos dos Trabalhadores, que foi abandonado pelo partido e que é a razão de ser dessa própria crise de legitimidade. Ufa, maravilha! Vocês sentiram, os alunos hoje, vocês viram que a professora está inspirada, né? Não sei quando é que a Clarice tirou tanta inspiração, mas está maravilha essa primeira análise da professora Clarice Gurgel. Já temos aqui os alunos, já chegaram mais alunos aqui da... São todos da Unirio, são, né? São todos de ciência política. Curiosamente, nós tivemos 2 ouvintes hoje em turma, em sala de aula. Um é da medicina, está na luta ferrenha aí contra a privatização do Hospital Gafreguinli, contra a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e temos aqui a Bruna também, que é da enfermagem. Então, temos cientistas políticos, futuros cientistas políticos, e futuro médico e futura enfermeira. Maravilha. Mas tem aqui já do nosso lado, eu fiz uma enquete, mas daqui a pouco a gente quebra eles, você sabe que eu quebro assim, no bom sentido, para eles falarem, mas já conseguimos um voluntário aqui, que aí depois vai todo mundo querer falar, eu não vou deixar, entendeu? Vocês vão ver. Mas já está aqui do nosso lado, eu não peguei o nome dele, não peguei nada, assim, ao vivo é assim mesmo. Mas ele vai se apresenta aí. Bom dia, como é seu nome? Pode falar aqui, você quer o microfone, você é o... Boa tarde. Bom dia. Fica tranquilo, respira fundo. Tô tranquilo. Ótimo. Você é o? Sou o Lucas. Lucas, estudante de Ciência Política da Unirio. Isso. Foi para as ruas, Lucas? Fui. E aí? Bom, foi aquele misto, né? A primeira vez que você sai para um protesto desse, pelo tamanho do protesto, você não sabe muito bem o que você vai encontrar na rua. Desculpa, só te interromper um minutinho, igual aquele gordinho da televisão. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20 anos, ou seja... a redemocratização começou, tem 30, você nem era nascido ainda, né? Então, aí continua, vai lá. Então você foi para as ruas, beleza. Então, e você não sabe muito bem o que você vai encontrar nas ruas, muito bem também por essa falta de pauta que a gente fala o tempo todo. A impressão que me dá é que o povo brasileiro, ele pegou uma onda de se manifestar no início por causa do preço das passagens, e por estar nessa onda, nesse movimento, todas as pessoas que tinham alguma reivindicação, elas seguiram o fluxo e foram para a rua. Justamente a gente veio esse problema dos médicos agora, que não ficaram muito felizes com o depoimento da Dilma. E eu vi várias bandeiras lá que, a princípio, já estavam nessa luta há mais tempo e seguiram o fluxo, como o caso do MST, os próprios estudantes de colégio como Pedro II, que estão sempre aí nessa militância. E, assim, muito bem, você não sabe o que você vai encontrar, justamente. E essa falta de organização ficou bem visível. E talvez seja isso que possa talvez implodir o nosso movimento, que é uma coisa que a gente não quer, né? Pois é, a gente acompanhou, quer dizer, tem muita gente que acompanha e a gente sabe que existem versões e
vocês na verdade, têm essa visão, mas pelo outro lado da câmera, né, ou das câmeras, a visão da edição e tudo mais. Então, quem estava realmente nas ruas via o que estava acontecendo de fato. E aí entra essa questão que você falava da entrada das bandeiras, de levantar bandeiras de partidos ou não e tal. Você, com 20 anos, como é que você viu isso e os seus amigos também? Você foi pra rua ou não foi sozinho? Você foi com amigos de quê? De faculdade, do condomínio? Amigos do dia a dia, da vida. Da vida, amigos da vida, ótimo, gostei. Isso dá uma música, isso dá um tema de música, bacana. Mas como é que era a reação? Né? No primeiro momento, você, com 20 anos, a sua reação quando alguém levantava alguma bandeira de partido, você ia no embalo ou você tinha uma visão do que representava levantar aquela bandeira? Por que eu estou te perguntando isso? E aí eu quero ver se a turma também está atenta a isso e depois eu quero perguntar à própria Clarice. De repente, numa das entradas que nós fizemos aqui com os nossos repórteres, houve o pessoal da CUT que levantou lá a bandeira e a bandeira foi retirada da mão, quase que rasgada. E a gente sabe que a CUT não é um partido político, né? Não tem uma frente de... enfim. E aí se perde um pouco, quer dizer, se perde um pouco no sentido da interpretação e do próprio conhecimento da história. E aí eu jogo essa bola para você. Com relação aos meus amigos, as pessoas que eu convivi no movimento, eu separaria eles em dois grupos, talvez. O grupo que, por ser mais politizado, talvez, e por estudar isso, entenda que os partidos políticos, na verdade, são uma forma de representatividade que meus pais, a geração passada, lutou muito para conquistar. E o outro grupo, corrigindo, esse grupo que entende a dinâmica dos partidos, porque eles existem, eles, por mais que tenham receio de como essa representatividade ocorre hoje em dia, eles têm noção de que ela é fundamental para a democracia. E eu tenho dividiria entre esse outro grupo de amigos também, de pessoas conhecidas que, por já terem perdido totalmente a fé no sistema político brasileiro, eles simplesmente rejeitam qualquer ideia de representatividade partidária, justamente por acreditar que de forma alguma vai representar os seus interesses. O grande problema que deveria se alertar para isso é o tipo de discurso que esse movimento apartidário, que passa a ser antipartidário, pode trazer pro movimento. Bandeiras que talvez não sejam mais interessantes para a democracia que as pessoas vão à luta reivindicar. E é isso. É isso, tá bom. Clarice, quem mais? Quero ver, alguém vai levantar o dedo agora para falar também. Cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? Tá aí? Vem cá, enfermeira, senta aqui do meu lado. Vem cá, enfermeira. Vem cá. Olha, eu vou pegar. Eu vou fazer igual. Vem cá, eu sou democrata. O médico tá aí, então cá, vem cá, doutor, futuro doutor. Senta aqui do meu lado. Que é bacana ver essas visões diferentes, porque, como mesmo a Clarice Gurgel, que está aqui conosco com seus alunos da Unirio, está trazendo a pauta aqui. A gente está fazendo a pauta praticamente agora, em função de todas essas manifestações que aconteceram na semana passada e a dificuldade nossa mesmo de tentar trazer o povo, quer dizer, o povo que estava nas ruas, os estudantes, os jovens, não só os jovens, mas os jovens mais velhos, né, que participaram já dos movimentos estudantis do passado. E está aqui do nosso lado, aliás, obrigado, Lucas. Quer ficar com a gente aí? Fica um pouquinho com a gente. Lucas, você tem sobrenome, Lucas? Lucas? Najhar. Eita, gostei. Mas, Lucas, obrigado, parabéns. Obrigado. Eu espero que essa luta continue, companheiro, como já se dizia há alguns anos atrás, mais ou menos no início da década de 90. Obrigado. Valeu, Lucas, obrigado. Aqui conosco o... Meu nome é Alexandre, né? Alexandre, seu sobrenome? Alexandre Farias, aluno de medicina lá da Unirio. Farias, não faz mais, mas faz. É capriada velha, chata, boba. Mas vamos lá, Alexandre, nosso papo aqui é sério. Na sua visão, quer dizer, você foi ouvinte da aula da professora Clarice Gurgel. Sim, eu tenho. Né? Não é aluno de ciência política, mas tem interesse total no que está acontecendo no país agora. Especialmente por conta, é claro, e de fato, a questão dos médicos que vêm por aí de outros países. Vamos lá. Sua opinião. Bom, é muito claro que há uma insatisfação geral dentre as pessoas, porque o governo tem investido maciçamente nos chamados mega-eventos e tem negligenciado áreas básicas para a população, tais quais a saúde e a educação. O problema é que a pauta, como já foi bem colocado, ela tem sido frequentemente
tem perdido seu caráter político, tem sido despolitizada e a unidade tem ocorrido de maneira bastante precária em torno de bandeiras. Tudo bem, primeiro houve a questão do aumento da passagem, mas aí quando caiu isso, passou a haver a questão do sem partido, haviam cantos como a minha única bandeira é a bandeira do Brasil, mas o que realmente significa? O que as pessoas estão lá defendendo? Estão simplesmente defendendo que caia todo mundo e o que vai haver no lugar? Então eu entendo que o movimento precisa ter bandeiras bem definidas, a gente precisa saber o que está acontecendo e o que a gente quer. E em relação aos médicos de Cuba, eu tenho sim as minhas críticas, mas eu acredito também que tá sendo um momento que está havendo uma crítica bastante conservadora e que realmente não está procurando soluções reais para os problemas do Sistema Único de Saúde. Apesar disso realmente não resolver, também não adianta a gente criticar o modelo cubano de educação, que realmente tem muito a nos ensinar. Eu achei interessante a sua fala, Alexandre, pelo seguinte, eu estava debatendo isso, engraçado, né? A gente sai não sai da pauta, não sai dos nossos pensamentos, não sai dos nossos sonhos, dos nossos pesadelos, essa questão toda que vão sendo colocadas no nosso dia a dia, até principalmente depois do pronunciamento da presidenta Dilma, e que a pauta dos médicos foi talvez a mais enfática em relação à própria reserva de mercado, vamos chamar assim, né, dos profissionais brasileiros. Mas a gente sabe que aí eu fico sempre, eu vou botar você numa linha de fogo que eu quero ver se você é bom mesmo, tá? Aliás, quantos anos você tem, Alexandre? Eu tenho 20 anos. 20 anos também, olha só que rapaziada bacana. Mas é o seguinte, Alexandre, porque às vezes o que me preocupa é quando o movimento vai às ruas ou quando alguma pauta de reivindicação ela é simples por si só. O que eu quero dizer com isso? Não há um estudo, não há uma análise clara, clássica de quem são... tirar a separação do joio e do trigo. Ou seja, não adianta a gente realmente levantar a bandeira que não venham médicos portugueses, não venham médicos cubanos, não venham médicos mexicanos, não venham médicos, seja lá de onde for. Mas que a gente não tenha realmente, de fato, estudado ou se aprofundado nessa temática. Porque onde é que eu quero chegar? A gente sabe que o Brasil é um país continental, é enorme. Eu debati isso com uma médica ontem. A gente sabe que os jovens que se formam hoje em medicina, a grande maioria, tem paixão pelo que faz e tal. Alguns outros profissionais querem realmente a questão apenas financeira. Bom, a gente sabe que o governo federal tem planos de incentivo para médico de família, para ir para lugares mais remotos do país e que pagam bem, né? Mas que existe falta de mão de obra. Estou fazendo uma linha de raciocínio. E aí, como é que a gente consegue fazer uma soma desses fatores? Como é que a gente consegue chegar para você, Alexandre, olha, você se formou, você vai lá para o Acre, né, numa aldeia ou numa região inóspita e você vai trabalhar como médico. E aí, como é que a gente responde isso dentro dessa linha de trazer novos profissionais para aqui? Não vou levantar aqui a bandeira de se, enfim, correto o currículo, não vou discutir currículo, porque até porque eu não conheço. Eu nunca fui a Cuba, nunca fui atendido por um médico cubano. Quando eu estive, por exemplo, em Portugal, graças a Deus não tive nada, não fui atendido por um médico português, então não posso, né, avaliar isso. Mas vocês que estão estudando medicina, e eu não sei se tem alguma cadeira da história da medicina no mundo. Por acaso eu sou monitor de história da medicina. Ei, acertei. Gente, que beleza. Acertei, fui na mosca. Aliás, no Alexandre. Então, você entendeu a minha colocação, Alexandre? O meu grande questionamento agora, a questão justamente da reserva de mercado que as pessoas estão batalhando, mas para não cair num lugar comum, porque não adianta só batalhar por, não quero médico estrangeiro. Tem que ter, sim, uma justificativa por não querer ter médico estrangeiro. Sim, aí dentro até da categoria médica e de nós estudantes, é necessário que se faça uma forte autocrítica. Até repetindo o posicionamento da direção executiva dos estudantes de medicina, em relação ao chamado ato médico, que foi o projeto de regulamentação da medicina como profissão, que acaba de ser aprovado no Senado. E não se sabe ainda se a presidente Dilma o sancionará ou o vetará. Eu realmente acredito que a reserva de mercado por si só
ela não vai trazer solução alguma. A questão toda é que também nós temos que compreender que você trazer um profissional, independente dele ser bom ou ruim, e colocar ele para trabalhar nas piores condições possíveis, que é o que frequentemente ocorre, não trará soluções reais. É como existe uma metáfora que é feita. Se as pessoas estão com fome, não adianta você trazer cozinheiro se não tem comida para ele fazer comida para elas. Rubem Alves, você já ouviu falar? Professor, lê depois você... sobre vocês conhecem? Já viram esse vídeo? A vontade, a fome. Esse vídeo é bem bacana no YouTube, depois vocês procurem. Vocês vão gostar desse vídeo. Mas segue, Alexandre. Quer dizer, então você acha que a preocupação maior está nesse sentido? Quer dizer, de realmente mostrar... Está na hora desse... Como é que é? A música está na hora desse povo mostrar o seu valor. Está na hora dos médicos mostrarem o seu valor também. E dos futuros médicos, dos estudantes de medicina. Você vê que eu não sabia que tinha uma cadeira de história da medicina e você é monitor de uma cadeira, né? De uma disciplina. Ainda de uma... optativa, mas... Ainda é eletiva, né? É aquela que chama de... É optativa ou eletiva? Pois é. Mas tem muita gente optando por ela? É porque, por enquanto, a turma é pequena, 20 pessoas por semestre, mas tem enchido durante todos os semestres. Tem havido uma grande demanda. Vem cá, Clarice, fala aqui, me ajuda aqui, por favor, que eu tô... Nossa, eu tô me sentindo aqui hoje... No comício. Pois é, ou aquele apresentador da televisão, o Grosma, como é? O Serginho Grosma. Mas com a juventude aqui do nosso lado. Vai, Clarice. Eu queria só contribuir um pouco para a fala do meu aluno Lucas e do... Seu ouvinte de hoje, aula... Alexandre. Eu queria recuperar uma fala que é justamente essa em relação aos médicos que viriam de Cuba, né? É curioso que quando a Dilma vai para a TV, ela faz um discurso que é evidentemente um discurso que dialoga com essa geografia que eu listei aqui, né? Essa sociologia dos atos, né? É um discurso que fala para a oposição à esquerda e fala de recursos para a saúde, recursos para a educação propriamente, que viria dos royalties de petróleo, né? Os 100%. Fala com os petistas desleais, os petistas insatisfeitos, quando diz queremos mais. Isso é um slogan dos petistas desleais, queremos mais. Foi com esse slogan que eles foram para a rua. E a Dilma usa essa expressão, ela fala queremos mais, ou seja, dialogando evidentemente com os seus satélites, os seus círculos pouco leais. E fala com setores mais conservadores que julgam que o problema do Brasil é corrupção, como se corrupção não fosse fruto do próprio mercado político, que é marca das instituições democrático-liberais, né? Então, ela fala com esses três setores. Ela fala para a oposição à esquerda, a oposição de extrema-direita e aos petistas pouco leais, e destacando aí queremos mais. E o que me chamou a atenção, Cadu, é que foi um discurso que muito certamente foi preparado com minúcia, porque não é um discurso simples. Avalio que foi um discurso até precipitado, porque a Dilma poderia ter aparecido na TV um pouco mais tarde, porque ali naquele momento ela acaba sinalizando que de fato ela é o alvo, né? E mais, ocorrendo manifestações ao estilo do que vem ocorrendo, ela não terá muito o que falar depois, a não ser dizer que vai colocar as forças federais na rua, né? Então, acho que ela se precipitou um pouco, né, a despeito das pessoas quererem ouvi-la, mas acho que ela poderia ter se segurado um pouco. Mas é curioso que, nesse discurso, que muito provavelmente foi preparado com minúcia, ela comete a infelicidade de fazer referência aos médicos que virão de Cuba, né? Algo que não compreendi na hora, foi algo que muitos não devem ter compreendido, porque um discurso tão difícil, ela coloca um ponto polêmico para apaziguar os ânimos, né? Algo que, de fato, eu sou professora de ação social e decisão política, foi talvez uma ação errada e uma decisão errada, né? Eu parando para pensar, pensei. Eu gostei, também dá uma música, né, galera? Eu parando para pensar, pensei. Ora, por que a Dilma, quando vai fazer um discurso, evidentemente, para todos os setores que estavam na rua, para a oposição à direita, a oposição à esquerda e os setores mais progressistas, mais críticos, que estavam poucos leais ao PT, por que ela, ao produzir um discurso dirigido a eles três,
ela vai pauta a saúde, mas pauta a saúde dessa forma, porque ela não tinha nada mais para falar sobre a saúde. E eu acho que isso precisa ser registrado. Ela não tinha mais nada a falar sobre a saúde e a única coisa que tinha era esta, polêmica demais, né? Então, ao mesmo tempo, a Dilma, ela termina a fala, visivelmente, recuperando o debate político para os marcos das instituições liberais, né? A preocupação dela ali era daquela manifestação ganhar contornos de uma manifestação que sugeriria um golpe, porque se a gente não quer instituições democráticas, a gente quer golpe, né? Então ela estava visivelmente ali tentando recuperar a transferência da luta das ruas para o parlamento, para as instituições democrático-liberais. Essa recuperação ela vai ser difícil, porque as instituições já estão em crise. O que caberá a ela, talvez, é compreender que essas instituições elas surgem no momento em que se dá a Revolução Burguesa, justamente para filtrar as ruas, né? Justamente para que, ao contrário das ruas, se transfira para o parlamento e se tire representações, ou seja, filtre a multidão. Ela precisa compreender isso. Mas, ao mesmo tempo, e precisa compreender, portanto, que a multidão não quer mais ser filtrada. Agora, ao mesmo tempo, ela precisa sinalizar para as massas que, ainda que as massas não queiram ser filtradas, as massas precisam se organizar. O PT veio para cumprir esse papel. E eu acho que seria mais feliz da parte dela que ela sinalizasse para isso. E, por fim, para eu concluir, queria só, como professora, a professora tem mania disso, né? Ponderar com o meu ouvinte, meu aluno ouvinte, que é o Alexandre, dizer o seguinte: acho que naquele ato não houve uma despolitização. Houve uma politização crescente. Política é disputa. E o que houve ali foi um crescimento da disputa dos rumos daquilo ali, né? Ocorre só que, se nos espaços reais de reunião das pessoas, em que a gente fala com as pessoas face a face, a gente discute projeto, ideologia, e ali tenta buscar uma identidade ideológica, uma identidade de projetos, as redes sociais parecem não cumprir esse papel propriamente, cumpre um papel de aglutinar, né? Então, ocorre que, se nos fóruns, nas plenárias, em que estavam tendo organização dos atos, haviam setores diversos, dispostos até a abrir mão da disputa política em prol de uma identidade ideológica. Ou seja, sou do PCdoB, sou do PT, mas estou aqui porque quero mais dinheiro para a saúde, quero mais dinheiro para a educação. E aí me junto com o PSTU, me junto com o PSOL, me junto com o PCB. Essas pessoas estavam dispostas a superar as diferenças políticas delas para irem para as ruas lutar por identidade ideológica. Essas pessoas que chamam nas redes sociais parecem o contrário. Parecem chamar para as ruas, não por uma identidade ideológica, mas por uma disputa puramente política. De quê? De tirar o PT. Mas você não acha também, Clarice, Alexandre, você quer fazer um contraponto aí com a professora de ciência política? Ele balançou a cabeça, não vai tirar nota de você, fica tranquilo. Ele é nem meu aluno. Ele é nem seu aluno, mas você entendeu a questão da... Eu concordo com a análise da professora. Acho que na hora de me colocar, eu acabei me expressando mal mesmo. Nossa senhora, não, mas a questão toda também que eu quero voltar com o Alexandre aqui um pouquinho, e que faz muito coro com o que a Clarice falou, é a questão da ideologia, né? Acho que Cazuza já disse isso uma ocasião, e que vocês certamente não eram nascidos, né? Ideologia eu quero uma para viver, né? E acho que a gente perdeu ao longo desse processo todo essa questão da ideologia, como disse a Clarice, né? Então, quando você se perde... Um detalhe, Clarice. Cadu, meus alunos aqui são de uma disciplina chamada Ideologias Políticas. Nós temos uma aula toda dedicada a, primeiro, entender o que é ideologia e depois entender as ideologias em espécie. Então, eles são especialistas aqui no assunto. Pois é, quem é um especialista? Mas tá todo mundo com... Acho que o pessoal tem fobia de microfone. Monitora, tem uma monitora aí. Monitora, senta aqui, monitora. Quebramos a monitora. Não, pode ficar aqui, Alexandre, pode ficar aqui, eu quero falar. Quem mais? Fica aqui, Alexandre. Como é que é o nome da monitora? Ana. Abaixa aqui um pouquinho, por favor. Isso, para sua voz ficar igual Ana. Da Fátima Bernardes e tal, como você quiser.
Como é o seu nome? Ana? Tudo bem, Ana? Tudo. Tá nervosa? Um pouco, mas eu não sei o que... Ninguém tá te dizer ouvindo, agora. pode ter certeza. Só seus amigos aqui, a sua professora e tal. Mas essa questão da ideologia que eu levantava aqui, que não pode ser perdida nunca, e a gente estava nesse caminho, né? Acho que as pessoas, os jovens e as pessoas de mais idade e tal, era o que se via nas redes sociais. Eu acompanhava isso muito, com muito cuidado, porque eu tenho uma posição não só, com uma responsabilidade não só como cidadão, né, brasileiro, mas também como formador de opinião. Então eu tinha muito cuidado, e tenho cuidado até hoje, quando eu me posiciono. Então, assim, eu percebi essa questão da ideologia, né? Faz parte desse show, quer dizer, desse show que vocês assistem todos os dias na faculdade, essa questão da preocupação com a ideologia política? Bom, na faculdade, eu não sei, eu acho que é muito complexo eu falar sobre a faculdade. Não, no dia a dia, levar isso pro dia a dia. Mas eu vou dar um exemplo dos próprios movimentos que estão acontecendo. Uma coisa que, inclusive, me preocupa muito, que eu sinto como mais um erro e uma irresponsabilidade. As pessoas, principalmente essas pessoas que tentam pautar a ideia do sem partido, elas não se dão conta de que quando você reivindica uma coisa, nesse sentido, você está tendo uma postura política. Primeiro, não ser político é ser político. Porque eles reivindicam a despolitização de tudo. Muitos dizem isso. Política aqui não. Mas isso é política. Tá na rua fazer política, exatamente. Entendeu? E ao mesmo tempo, o pior de tudo é que se eles querem acabar com os partidos, ao mesmo tempo que eles querem acabar com os partidos, eles dizem... nós não temos ideologia. Nós não queremos ideologia. E isso é uma profunda... eu não tenho outra palavra para expressar isso, mas é burrice. Porque se você não quer uma coisa, para você constituir outra politicamente, você precisa de ideologia. E, no fundo, o que eles estão fazendo é ideologia. Eles estão ali se colocando ideologicamente e argumentando... a não ideologia, que todo mundo sabe que é uma ideologia. Mas você não acha também, Ana, que tem muito dessa situação, desse medo, né, que 2 ou 3 gerações, né, vivenciaram ou vivem, dessa questão de misturar posição partidária versus ideologia? E a gente sabe muito bem que nos últimos anos as uniões entre partidos para poder gerar força política, né, acabou que deu uma mexida na cabeça de muita gente. Ou seja, o que era ideologia de um partido se misturou com a ideologia de outro, e com a de outro, com a de outro, que são as famosas... Cara, me fugiu o nome agora. Coligações. Obrigado, professora Clarice. As famosas coligações. Então, se coligou muito, mas se perdeu muita coisa. Né, Ana? Tem mais uma outra questão em relação a ideologias também e partidos que é sempre bom esclarecer. As pessoas se perdem muito no sentido de ideologia como partido, mas o partido que a gente questiona aqui, que as pessoas questionam nas ruas, não é a forma partido, é a corrupção. E isso, não, como a professora colocou antes, não significa de forma alguma você excluir formas de organização política. E no sentido gramsciano, toda organização política é um partido. Então, assim, é meio complicado a gente querer acabar com a ideia de partido. A gente acaba com os partidos, acaba com tudo, não tem ideologia, não tem nada. Como é que você acaba com uma coisa? Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar. E você rasga, né? Uma hora você vai precisar colocar alguma coisa para inserir. E aí começam muito, muito facilmente aquelas ideologias oportunistas começam a desvirtuar. Não, começam a exatamente se aproveitar do Aproveitar vazio ideológico, da tentativa de não ter ideologia e, ao mesmo tempo, desconstruir todos os partidos.
Cadu, eu queria só colocar uma coisa rápida. Clarice. Os meninos em sala de aula aprendem que ideologia é fundamental, inclusive, para a gente se reconhecer como sujeito. Não há possibilidade alguma de alguém estar vivendo em sociedade e não possuir ideologia. Ideologia é o que nos constitui, é o que nos apresenta ao mundo, é o que nos forma como uma unidade, é o que faz com que os outros nos reconheçam e a gente se reconheça também. Então, é complicado a gente trabalhar com a perspectiva de viver sem isso, né? Não é à toa que o Cazuza diz, ideologia eu quero uma para viver. Porque não se vive sem isso. É verdade, Ana. Diferente de não ter ideologia, é você não ter uma ideologia para você, como o Cazuza queria para viver. Porque Cazuza tinha uma ideologia. Mesmo antes de reivindicar, querer ter uma, ele tinha uma porque ele era pautado por uma. Todo mundo reproduz uma ideologia, mesmo não tendo escolhido uma para si. Então, enfim, são coisas que a gente tem Permanece aí, Ana, viu? Como é que vai? Cuidado. Já tá falando bem, já parou de tremer, já tomou aqui Eu tô com frio também. Você tá com frio também? O estúdio pois é, o nosso problema aqui é o seguinte, aqui a temperatura ela varia, o clima varia de acordo com os ânimos. Pois é, então os ânimos estão frios hoje. Às vezes aqui tá mais quente, enfim. Mas, Alexandre, essa questão de elogio, deixa eu aproveitar o Alexandre, já que o Alexandre... Cadê o Lucas? Tenta ficar aqui em pé, Lucas, que eu vou debater. Depois vai ficar todo mundo com inveja de não ter falado em alguma vez na vida, no rádio, na comunicação pública deste país, viu, pessoal? Eu vou falar depois o nome de todo mundo aqui e vocês vão me dar razão no futuro. Mas, Alexandre, o que a Ana colocou faz parte realmente de um processo que a gente tem que entender, que começou com a chamada Constituição Cidadã de 1988. Que eu acho que, se não, matematicamente, a minha matemática é péssima. Praticamente todos vocês aqui não estavam nascidos, né? Então, quem participou, eu já era nascido, tinha alguns aninhos de vida, tinha poucos anos de vida, enfim. Mais cabelos, enfim. E eu participei, assim, chorei com a morte de um presidente que não conseguiu tomar posse. E vivenciei a experiência de uma constituinte que naquela ocasião constituía o quê? Né? A gente ficava naquela ainda como estudante do colégio Pedro II, depois do colégio, enfim, não sei se tem alguns alunos aqui, ex-alunos de Pedro II, enfim, depois na universidade, na faculdade de comunicação, etc, e na própria vida. Mas a tal da Constituição Cidadã, acho que a gente não pode até se pensar numa nova reformulação. Não sei nem se é o momento agora de tantas mudanças ao mesmo tempo. Isso pode gerar uma grande balbúrdia social, é o que eu chamaria nesse momento. Mas, de qualquer maneira, foi uma carta magna, né? uma Constituição que veio se dizendo cidadã. E aí fala de partido, de todas essas questões que a gente está debatendo agora. O único problema vamos fazer valer a Constituição. Né? E aí, parto já para você, dentro da história, o que a Constituição fala sobre... Não sei se você vai saber responder isso, mas fique à vontade. Não sei, vou pesquisar e depois a gente informa os nossos ouvintes, não tem problema. O que a Constituição fala a respeito dos médicos, né? da postura dos profissionais, valorizar o mercado de profissionais do Brasil, porque certamente tem um caput lá, algum dispositivo. Obrigado, professora Clarice. Esse meu final de semana foi complicado. Obrigado, Clarice, você está com a mente bem tranquila. Como é que você acha que isso também pode representar a questão de não rasgar a Constituição? Então, eu mudaria um pouco o foco, não falaria exatamente em medicina, mas sim em saúde. Porque é uma coisa que a Constituição fala assim o tempo todo, que é a questão do direito à saúde. E fala também tanto no âmbito dos municípios, quanto no âmbito dos estados, quanto no âmbito federal, que eles devem prover diretamente esses serviços. E o que a gente observa é que, frequentemente, esses serviços são prestados de forma bastante precária. E falando em fazer rasgar a Constituição, hoje existem diversos arranjos precários. Trouxemos olha aqui, como é seu nome? O Pedro trouxe aqui a Constituição, olha que legal, ó. Constituição da República Federativa do Brasil. Tá fininha, engraçado, né? 36ª edição atualizada em 2012, mas está aqui, ó.
está aqui com todos os seus artigos, parágrafos, dispositivos, PECs, enfim. Vem a PEC 37, está cheio de PEC aqui, né? Não é PEC, não é nenhum bichinho peçonhento ou algo parecido, não. Ainda que pareça, mas segue, desculpa, Alexandre. Obrigado, Pedro. Então, frequentemente, em uma tentativa de se esquivar da responsabilidade de estar prestando os serviços e em mais um marco liberal, criam-se figuras tais como a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma iniciativa que, na verdade, permite que se lucre com a saúde. O que é algo que você, lendo a Constituição Federal, parece inadmissível, mas hoje, infelizmente, não é cumprido. Então, a gente vive um tempo bastante complicado, que ao mesmo tempo que a Constituição ela é muito boa em alguns sentidos, ela frequentemente não é cumprida. Infelizmente, a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, tem demorado bastante para julgar essas ações e nós ficamos nessa inércia. Enquanto isso, a saúde continua sendo precarizada. Hoje, por exemplo, o Hospital Universitário Gafreguinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, ele encontra-se, 2/3 dele praticamente já se encontram fechados. E o argumento é o de falta de verbas do governo federal, e a solução que é apresentada é justamente esse arranjo precário e inconstitucional. Essa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Bacana. Alexandre, obrigado. Deixa eu deixar o Lucas sentar agora aqui um pouquinho do meu lado. Obrigadão, Alexandre Barros de Farias, que é estudante de medicina da Unirio, né? E hoje foi ouvinte da aula da professora Clarice Gurgel, de Ciências Políticas da Unirio também. Nada contra todas as universidades do nosso estado e tal, mas essa parceria com a Clarice já vem de muitos anos. Obrigado, viu, Clarice? Temos também um grande prazer e um grande parceiro nosso, o professor Paulo Bahia, do IFIX, né? Também um grande parceiro, enfim. Tem o professor Ricardo Ismael, da PUC, né? Coordenador da PUC. Então, vou citar alguns como meus grandes mestres, que eu aprendo muito. Felizmente, vocês não têm esse privilégio, né? Eu vou tirar onda com vocês, porque vocês têm que ir lá para a faculdade e tal. Eu fico aqui, sentadinho nesse estúdio com ar-condicionado e tal. Mas aí vocês têm outro privilégio, vocês entram no debate, podem debater entre vocês. Eu não, só fico escutando e aprendendo diretamente. Mas, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho, então, rapidamente, sobre tudo que você ouviu da Ana, do Alexandre, a respeito dessa questão da ideologia. Realmente, é mais reiterar mesmo o que a Ana já falou, que é impossível numa sociedade, você ter pessoas que reivindicam uma não ideologia. Você não querendo uma ideologia já é uma ideologia. E o que pessoalmente, dizendo agora, o que me interpela, assim, com relação a tudo isso, é que tipo de discurso você abre para essas pessoas que reivindicam uma ideologia de não ideologia. Porque, teoricamente, se a pessoa não tem nada definido, ela está aberta para muitas coisas, e o tipo de discurso que se aproveita desse tipo de situação não é dos mais saudosos, digamos assim. E com relação a isso toda essa questão da saúde, o que acontece é que o governo cada vez mais ele dá a desculpa de que para ficar melhor tem que privatizar. E o povo acaba aderindo a esse discurso, muitas vezes por não entender que, na verdade, tem que ficar melhor porque o governo tem verba para isso e que a verba deveria ser direcionada. Você dá a desculpa no Brasil de que você não tem verba para fazer alguma coisa, num país que arrecada trilhões em impostos por ano, é um pouco duvidoso. E é por isso, talvez por isso só um pouco duvidoso. Talvez por isso que a gente esteja indo mais às ruas também. E a Copa caiu como uma luva nesse contexto. Porque como pode, então, um país que gasta tanto para fazer um movimento esportivo, ele não tem dinheiro não tem verba para investir em saúde? Isso é totalmente controverso e talvez seja isso que motiva muito as pessoas a irem às ruas. Bacana. Lucas, muito obrigado. Deixa eu botar agora para fechar aqui comigo a Clarice Gurgel, que senta aqui do meu lado. Ana, obrigado também, parabéns. Obrigada. E o Pedro me trouxe aqui a nossa Constituição, e já que acho que a grande polêmica em relação ao discurso da presidenta Dilma foi a questão da saúde, dos médicos, tem aqui a nossa Constituição, na seção 2, da parte que fala sobre saúde, o artigo 196, para quem não tem acesso à Constituição e que deveria ter, na sua cabeceira, a partir de hoje, né, a partir dessa nova
desse novo momento do Brasil, eu falo o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, em letra maiúscula, ok? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o artigo 196 da seção 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Clarice Gurgel, muito obrigado. Quero as suas considerações finais para esse programa que a gente praticamente montou assim de última hora, mas que foi bacana, né? Eu não sei se a galera... Pessoal, quem gostou, bate palma. Fazer igual... Então tá legal, valeu. Clarice, é com você. Bom, obrigada, Cadu, mais uma vez. Obrigada aos ouvintes da Rádio MEC, ouvintes da Rádio EBC, de toda a empresa Brasil de Comunicações. Agradeço por demais os meus alunos, que sempre me encantam e a razão da minha existência hoje em dia, eu como professora. E digo, para finalizar, o seguinte: acho que o que tem ocorrido nas ruas tem sido uma contribuição para recuperar, inclusive, o debate político. As pessoas estão na rua sedentas por debater política, para além de 4 em 4 anos, que é quando a gente encontra as pessoas da forma como encontramos agora na rua. Então, a prova disso é que os meus estudantes estão aqui, os fóruns coletivos estão recuperados, os debates públicos estão recuperados, e aí acho que isso já é uma grande vitória para nós, e a gente vai... avançando nessa direção. Agradeço mais uma vez o convite, Cadu, e aos ouvintes da rádio. Olha, Clarice, muito obrigado. Eu quero agora citar aqui o nome de cada um dos seus alunos que vieram aqui. O Pedro Henrique Mesquita Santos, o Matheus Cavalcante Pestana, o Lucas Masra Chaves Araújo. Acertei o Masra, né? Nasra. Aí errei. Bom, a Bruna Muniz Pistoia, isso? Isso. Ana Luísa Chagas, a Amanda Poton Cavati de Siqueira. Siqueira ficou mais fácil. Gabriel Freitas, esse deve ser meu parente. Felipe Barcelos Bitar tem um nome forte. Caroline Landeira, é isso? Torres. E o Alexandre Barroso de Farias. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado esse grande bate-papo aqui, que foi um bate-papo tranquilo, moderado, mas sério, de toda forma. Acho que a gente brincar, né, a gente fazer uma coisa leve também é uma necessidade da gente informar de forma transparente dentro. Olha só, pessoal, para que fique claro para vocês e para os nossos ouvintes, nós aqui fazemos comunicação pública. Nós aqui não somos uma empresa estatal, nós fazemos uma comunicação pública e que dá voz, de fato, a todos e a todas. Então, se de alguma forma os nossos ouvintes ficaram encabulados ou se sentiram ofendidos só por uma posição, não. Nós fizemos um programa especial aqui e temos muito tempo, durante a semana, todos os dias, de 11 a meio-dia, para debater sobre todos os assuntos relacionados à política, economia, saúde, meio ambiente, enfim. Esse é o verdadeiro papel de uma instituição pública de comunicação e, como disse muito bem a Clarice, é a paixão dela de viver dando aula para vocês e é a minha paixão fazer no rádio uma comunicação pública. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde, salva de palmas para vocês que vieram aqui. A gente encerra a atualidade de hoje. Na técnica, o João Marcelo e o Michel Camargo já chega fazendo barulho. A nossa coordenação de produção da Poliana Lopes. Tchau, tchau. Cadu Freitas e Liara Velar na coordenação. Fui, tchau. Atualidades. Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC. Bairros Cariocas.